Eu li também, eu tive... não quero dizer que Jesus tenha passado por isso, mas a possibilidade dele ter passado por isso é muito grande. Jesus foi flagelado numa coluna de 1 metro e pouquinho. O condenado ficava amarrado, como está na Paixão de Cristo, e de pernas abertas, e nu de pernas abertas. Por quê? Porque os romanos tinham o hábito de bater nos órgãos genitais do condenado. Entendeu? E há uma grande possibilidade que Jesus tenha passado por essa dor, né? Eu treinava karatê na minha infância, e num campeonato o cara acertou meus Países Baixos. Nossa, isso aí o Mel Gibson não milagre colocou. de Deus, porque não, aí também é pudor, né? Entendeu? Cara, mas ia ser... Nossa, velho. Porque eu lembro que aquela cena que tem do cara dando uma chicotada de lado, que aí prende, porque realmente o chicote, isso daí o Pierre Barbier, acho que é ele mesmo, que também coloca. Que o chicote, ele tinha, na ponta, tinha um pedacinho de chumbo e dente de algum animal, acho. Esse Zé Mané tinha uma perfeito. ele tinha uma réplica desse chicote e deu Osso de pros carneiro. outros. Dei pro Padre Tiago. Aí, ó, podia ter trazido ele hoje, mas... Então, na hora que bate lá e puxa aquilo lá é uma coisa que realmente aconteceu e que o Mel Gibson colocou, sei lá, acho que pegando... Ele baseou muito o filme, né, em visões, em escritos e tudo, e provavelmente ele pegou esses relatos antigos. Por exemplo, e não está fora da Sagrada Escritura, porque a palavra diz, transpassaram minhas mãos e meus pés e podiam contar todos os meus ossos. Como? É porque a flagelação romana era de tal monta que o flagrum romano era usado não somente... Flagrum é o quê? O chicote. O chicote. Tá? Era usado, depois nós vamos ver imagens, eu trouxe aí também. Era não somente para a pessoa sentir dor, mas para arrancar a pele do condenado. Ah, ele era E pra Jesus- despelar a pessoa. E Jesus, ao contrário do que muita gente diz, Acha pra gente, 40 Matheus, essa imagem. chicotadas menos 1 era a lei judaica. A romana não tinha isso. Tá? Dizem os espertos que estudaram, dizem que Jesus levou pelo menos 120 chicotadas. Ai, volta. É esse chicote aqui. Isso, tá? Aí tem outro detalhe, quer ver? A ponta, as bolinhas de chumbo, na verdade eram bolinhas de chumbo repicado. Você sabe que o chumbo ele derrete rápido, né? E fica mole rápido. Então, eles esquentavam a bolinha de chumbo e iam com preguinhos ou com agulhas e faziam assim para que ele ficasse... A pontinha saltasse, entendeu? E o osso de carneiro é um dos ossos mais duros que tem. Era ele que rasgava a pele do condenado. E na medida em que iam batendo, a pele ia sendo arrancada. Agora imagina um chicote desses, 120 chicotadas, um do lado do outro. E aí que tá, tem também o ponto, o que o chileno falou historicamente é isso mesmo, 40 chibatadas menos 1 é o limite que acreditava que o ser humano aguentava. Só porque com Jesus tem duas coisas que nos favorecem a compreensão e a fé mesmo de que foram mais de 40. Primeiro ponto, Jesus morreu rápido na cruz pelo que era histórico, assim. Então, assim, Sim. A própria Sagrada Escritura coloca, né, que eles até se assustaram que Jesus tinha morrido muito rápido, né? Acho que foi Pilatos, né? Assustou que Jesus já tinha morrido. Que Jesus já tinha morrido, já morreu, né? Jesus morreu com 6 horas, eu acho que o comum era 3 dias, 3 né? para 4 dias, por aí. Então, assim, mas tem um segundo ponto também, que também narra na Escritura e também em textos de santos, né, que falam que durante a paixão, durante a subida do Calvário, muitos olhavam para Jesus e falavam, até agora ele tá vivo. Então, assim, é dois pontos de vista, então, que nos ajudam a pensar que realmente a flagelação de Jesus foram mais de 40 chibatadas. O primeiro, esse fato de que Jesus morreu muito rápido, quer dizer que já tinha apanhado muito, e foi um milagre ele não ter morrido antes. Não um milagre, porque a gente tá falando de Deus, né? Mas o segundo ponto também que é esse, de durante a subida do Calvário já acharem que ele teria morrido. Aliás, que ele já poderia ter morrido e que era um milagre. Mas os outros crucificados também eram flagelados? Sempre? Não, Nem sempre. Nem sempre. Existiam condenados que eram condenados a morrer por flagelação. Aí, o costume era colocar 2 soldados, um do lado do outro, e com Jesus a ciência consegue dizer que era um mais alto e outro mais baixo. Por quê? Por causa da posição das
das feridas. O ângulo da chibatada. Exatamente. O mais alto batia de cima para baixo. O mais baixo batia de baixo para cima. Entendeu? Um do lado do outro. Quando o criminoso era condenado a morrer por flagelação, então as pancadas eram dadas com muita rapidez, porque o condenado fazia esse movimento com a respiração por causa da dor. Ele fazia assim. E não tinha tempo de soltar. Com Jesus, não. Era para flagelar sem matar. Então a flagelação demorou. Então ela devagar, batia, pum, esperava. Depois, pum. Quer dizer, foi uma tortura ainda pior. Entendeu? Ainda pior. Demorou quase meia hora aquela tortura. Porque eles não podiam... Porque se eles matassem Jesus, os soldados que executaram Jesus morreriam também por desobediência, né? Porque a ordem era que fosse na crucificação. Exatamente. Existe um motivo político, inclusive, para Jesus ter apanhado tanto, que eu até comentei isso no vídeo. Pilatos, ele tinha passado por o chefe da região anterior a Pilatos teve um problema com os judeus. E aí ele é retirado do cargo. Quando Pilatos vai assumir o lugar dele, ele vai com mão de ferro. E aí ele começa a ter um impasse com os judeus. Então os judeus não gostavam de Pilatos, embora ele fosse governador. E como os judeus não tinham mais o poder de mandar alguém à morte, eles precisavam interceder para que Pilatos fizesse isso. Então ele tenta segurar as pontas ali até que os judeus viram para Pilatos e falam assim: se você não mandar matar ele, você está indo contra César. Ou seja, é uma ameaça a Pilatos de que eles iriam fazer com Pilatos o mesmo que fizeram com o governador anterior, depois do cargo. Então Pilatos ele muda a postura a partir daquele momento, não somente para não tentar parar de defender Jesus, mas tentar agradar os judeus. Então ele fala, se os judeus querem a morte desse cara, eu vou tentar agradá-los dessa forma. Então ele reforça é claro que sempre seguindo a providência divina, né? A crucificação deveria acontecer da maneira que aconteceu. Só que essa disposição acontece para que Jesus apanhe mais. Exatamente porque havia um interesse de agradar a população judaica da época. E havia um detalhe que às vezes passa desapercebido. Os soldados romanos detestavam ser mandados para Jerusalém. Porque para eles era... Currutela. Eles estavam na... Exatamente. Então, para os flageladores, flagelar um judeu que se dizia rei dos judeus, para eles era um prato cheio. Então eles capricharam no que fizeram. Uhum. Para e pensa. Eles não gostavam ir para Jerusalém, ter que viver lá, para depois voltar para Roma. Era uma penitência para um romano assim que não tinha... É só você olhar para o mapa do Império Romano, você vai ver que, tipo assim, Jerusalém tá na escória, tá lá no... Exatamente. Você presta um concurso, pensa que vai pra capital e você vai pra Tefé. Nada contra quem é de Tefé, mas entenderam a piada. Mas tem a questão da mentalidade da época também, que é uma coisa que eu acho importante da gente ver, principalmente no que o Chileno falou, que nem o filme do Mel Gibson retrata a realidade do que foi o sofrimento da paixão. Porque hoje a gente tem uma mentalidade muito corretinha, né? Politicamente correta, tal, bonitinha. Na Idade Média já era mais bravo um pouquinho. O povo pegava espada, matava e tal. Mas na época de Cristo mesmo, era uma mentalidade bárbara mesmo. Literalmente bárbara. De pegar um cristão, colocar numa arena e dar pros tigres comer com 40 mil pessoas assistindo. E o pessoal comendo, assistindo. Exatamente. Bebendo... Comendo, bebendo, conversando e assistindo uma pessoa ser comida viva por feras na sua frente. Caraca. Então era literalmente uma mentalidade bárbara. Então quanto mais Jesus apanhasse, quanto mais ele demorasse pra morrer, quanto mais tempo ele durasse na crucifixão, quanto mais feio ele tivesse, mais ensanguentado, mais prazer os condenadores teriam. Uhum. Então por isso que assim, por mais que... falando abertamente, a gente não aguentaria ver Jesus do jeito que ele é, pela nossa mentalidade. Sim. Acho que ninguém de nós, assim, né? A gente que tem um coração assim, mais duro e tal, mais bárbaro e tal, mas acho que a gente não conseguiria ver. Porque realmente é de virar os olhos assim pra nossa cultura. Graças a Deus a gente é civilizado.